Muito boa noite, irmãos. Graça e paz. Em nome de Jesus. Amém? Bom demais estarmos aqui. Eu, minha esposa, estamos com o pastor Bruno, pastor Marcos Marangoni. O Marcos estudou com a gente também, né? Não sei, você chegou a pegar aula com o pastor Bruno também? Pegou? As aulas do Bruno eram aulas assim que são inesquecíveis. Verdade. Porque eram aulas que o seminário hoje, quando o aluno faz o seminário à distância, são as aulas que eles perdem. Aulas do pastor Bruno, do pastor John Pulling, do pastor Oswaldo Bonfim, esses pastores experimentados, né? Experiência com Deus, no ministério, e eles falavam muitas coisas excelentes para nós, seminaristas que estávamos querendo entrar no ministério. Eles, digamos assim, eles adiantavam muitas coisas para nós, práticas do ministério, entendendo que as lutas do pastor no ministério, muitas vezes não é nem aquilo que ele vai pregar, aquilo que ele vai anunciar, porque isso Deus, pela sua misericórdia, Deus dá para a igreja, Deus coloca no coração do pastor, mas a prática ministerial, o dia a dia, o lidar com as pessoas, o enfrentar as lutas, as dificuldades, às vezes dos irmãos, e às vezes a dificuldade do próprio rebanho. E esses conselhos, eles foram fundamentais, viu, pastor Bruno, para o nosso ministério. Então, mas estou feliz de estar aqui com os irmãos, louvado seja Deus. Nós estamos lá na cidade de Amambaia há 20 anos, realmente. Chegamos lá em 2003, formamos no final de 2002. Você formou em 2001 ou 2002? 2003? Então, nós formamos no final de 2002, e em 2003 fomos lá para a cidade de Amambaia, estamos lá até hoje. Talvez, essa semana agora, esses dias, estava pensando até que talvez, não sei, mas talvez Deus tenha me chamado para o ministério da PIB de Amambaia. Talvez seja esse. Entendeu? O pastor Milk da PIB de Ponta Porã já desceu no coração dele de isso. Ele falou, não, eu sou chamado para a PIB de Ponta Porã. E ele já está lá há 20 e tantos anos, quase 30 anos. Tá? Um ministério duradouro e abençoado. Mas Deus tem feito grandes coisas ali na cidade. Você tem a foto, aquela propaganda aí, filhinha, que vocês fizeram na internet, não tem? Tem? Coloca aqui para mim, fazendo um favor. Quem fez ficou muito bonito, muito legal. E o pastor falou muito bem, os meus filhos ficaram lá, eu tenho 2 filhos, a Isabela 22 e o Davi com 20, e eles trabalham comigo na obra, faz parte da minha equipe lá, que trabalham comigo. O Davi faz parte do louvor e cuida da área da música para mim. E a Isabelle também faz parte do louvor e outras coisas mais na igreja também. E a minha esposa trabalha comigo, Ministério Infantil, enfim, cuida de uma congregação nossa lá, e somos bem atarefados lá na cidade de Amambaia. A PIB de Amambaia tem 78 anos, 78 anos, é ano que não acaba mais. É desde 1945, tá? Ela tem 3 anos mais velha do que a cidade. Tá? Então, é uma igreja bem antiga. E é interessante, pastor Bruno, que lá a igreja é uma igreja de poucos pastores. Eu talvez seja o 5º pastor, de 78 anos. Talvez. Nós não temos 6, 7 pastores, não teve. Então, os pastores lá, 10 anos, 11 anos, e ficou um bom tempo também a cuidar do vice-moderador. Lembra desse termo, né? Que era o vice-presidente da igreja, que ficava cuidando da igreja. Tá? Conseguiu colocar aqui? Tá? Esse é meu filho Davi, e essa é minha filha Isabelle, minha esposa. Minha filha Isabelle é da cor da mãe dela, branquinha, e o meu filho Davi é mais ou menos igual eu, mais escurinho, tá? Então tem para todo gosto, tá? Então, essa é a minha família, e nós estamos ali para a glória de Deus. Se você passar lá pela cidade de Amambaia, eu moro do lado da igreja, é facinho me encontrar, ali próximo à rodoviária, 100 metros, você vai encontrar a nossa casa lá, e vai ser uma alegria receber você lá na cidade de Amambaia. Agora, essa semana que vem, a convenção estadual vai ser lá na Igreja Batista Central, é a 2ª igreja de Amambaia, e vai estar recebendo o nosso congresso estadual. E estamos ali, vamos estar apoiando, recebendo os missionários lá nas dependências da nossa igreja. A igreja também está empenhada nessa tarefa tão importante e tão abençoadora aí, tá bom? Amados irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos trouxe aqui para isso. E eu quero ler a palavra do Senhor com os irmãos, escrita no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 a 29. Talvez você já conheça muito bem a respeito dessa história, a respeito desse texto sagrado que o Senhor nos ensina, Mateus capítulo de número 7,
24 a 29, eu quero ler esse texto, mas quero me atentar para a família de um homem mencionado na palavra de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu nunca preguei nesse texto. Dos 20 anos de ministério, eu tenho o meu sermonário lá, desde quando eu comecei, desde 2003, e sobre a vida desse homem, que eu quero falar um pouquinho com os irmãos hoje, Obed-Edom, eu não me recordo de ter pregado, não me recordo. Então, aprendi muito, com Deus a respeito desse tema, e eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra, e que o Senhor possa ministrar no seu coração, na sua vida, grandemente, assim também. Mateus capítulo 7, eu quero atentar por esse texto, porque o que nos provoca aqui, o tema da nossa conferência, é a respeito de essência, e essência é aquilo que é o mais básico, aquilo que é mais central, aquilo que é o mais importante, aquilo que não pode faltar, aquilo que é a base de tudo. E nós podemos pensar sobre nossas famílias, sobre nossa vida cristã, sobre nossa fé, a respeito de tudo isso, e pensarmos sobre aquilo que é o mais importante e que não pode faltar. Às vezes temos tantas coisas, às vezes a nossa conta bancária está tudo bem, às vezes a nossa família, nós olhamos um para o outro e aparentemente também nos damos muito bem, temos saúde, temos paz, temos um bom carro, uma boa casa, temos muitas coisas, mas aquilo que é o mais importante, que é Deus presente em nossas vidas, nós temos, que é a palavra de Deus presente em nossas vidas, nós temos, que é o nosso encontro com Deus, entendendo que todos nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, temos valorizado isso, porque isso sim é importante. E Jesus, sabendo muito bem disso, a palavra do Senhor nos deixa escrito assim, capítulo 7 de Mateus, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, a multidão estava maravilhada com os ensinos do Senhor, pois ele ensinava as pessoas com quem tem autoridade e não como os escribas. Então, olha só, Jesus estava falando sobre a questão daquilo que é o principal em nossas vidas, aquilo que não pode faltar na nossa casa, não pode faltar no nosso casamento, não pode faltar em nossa família, não pode faltar em nossos sonhos, em nossos planos, em nossos projetos, aquilo que é de suma importância, aquilo que é a base, aquilo que precisa ser a essência de nossas vidas. O texto sagrado fala para nós que a essência de tudo é o praticar a palavra de Deus. A parábola diz, pois aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, porque tem muita gente que ouve a palavra, tem muita gente que lê a palavra. Certa feita, o Jô Soares estava entrevistando alguém, e eu me recordo que ele ter mencionado que já tinha lido a Bíblia por algumas vezes, e o Novo Testamento em específico por diversas vezes, mas ele dizia que a maior parte das coisas ele não entendia uma boa parte daquilo que eram os livros históricos, que era história, ele entendia só como algo que era histórico, mas enfim, eu guardei aquilo que boa parte ele não entendia. Mas olha só, quantas pessoas têm lido e bastante a Bíblia? Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia mais de 30 vezes, eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia. 14 vezes, 15 vezes? Eu tenho um irmão lá na igreja que ele tem mais de 100 anos, ele já leu a Bíblia por diversas vezes de joelho. Mas olha só, a Bíblia fala que o ler a palavra de Deus, isso é muito bom, é maravilhoso, mas e o praticar a palavra de Deus? Porque aquilo que é o principal é isso. Eu conheço, mas você pratica? Eu sei onde é que está, eu já li a Bíblia, eu conheço, eu sei o que está escrito, mas você tem praticado? Então a palavra de Deus está mostrando para nós que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O texto também fala para nós que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, aquele que simplesmente leu, talvez não tenha levado a sério, como deveria levar a sério,
a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor fala para nós, meus irmãos, no livro de 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 11, sobre a história desse homem chamado Obed-edom. Ele aparece em 2 Samuel capítulo de número 6, versículo de número 11, e a Bíblia, quando ele aparece aí, ele é mencionado como um homem que estava sendo abençoado. Ele e toda a sua casa estava sendo abençoada. Toda a sua casa estava sendo abençoada. E a Bíblia diz assim, e a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou, ele e toda a sua casa. Para nós entendermos o que é que está acontecendo aqui na palavra do Senhor, de 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, nós precisamos voltar lá em 1 Samuel capítulo de número 2, nós vamos ler lá, eu vou explicar a história para os irmãos, o que está acontecendo, mas para mim, o início de tudo isso, desse ponto máximo na história de Obed-edom, que chegou a bênção de Deus na casa dele, começa para mim lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 25, aonde existe o sacerdote Eli. Ele tem 2 filhos que ministravam na casa do Senhor, no templo do Senhor, e lá em 1 Samuel capítulo de número 2, versículo 25, a Bíblia diz que os meninos eram maus, e que Deus queria matar os meninos, a ponto disso. E isso vai trazer já alguns ensinamentos para nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos analisarmos esse texto e vermos que Deus não pode ser levado como brincadeira. Nós precisamos levar Deus a sério. E a Bíblia, a palavra de Deus, mostra para nós, no decorrer da história, que o povo de Deus estava em guerra contra os filisteus, e foram encorajados Ofni e Finéias a trazer diante do exército do povo de Deus a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus na nação de Israel. A Bíblia vai mostrar para nós que quando a arca do Senhor chegou diante do exército do povo de Israel, houve um grande grito de júbilo com o exército do povo de Deus, porque eles estavam numa situação difícil contra os seus inimigos filisteus, e agora quando chega a arca do Senhor, era motivo deles ficarem felizes, porque a arca significava a presença de Deus, o Deus maravilhoso, que já tinha dado vitórias a eles diante de tantas e tantas situações, o mesmo Deus que tinha tirado eles da terra do Egito, e que tinha levado eles para a terra que mana leite e mel, para a terra de Canaã. Mas só que não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que os filisteus, diante dessa guerra, naquele dia, resumindo a história, eles venceram a guerra contra o povo de Deus. E eles levaram a arca do Senhor para a sua terra. Nesse mesmo dia, Ofni e Finéias, eles foram mortos. E se cumpriu ali a palavra do Senhor de 1 Samuel capítulo de número 2, versículo 25, quando a Bíblia diz que quando os meninos Ofni e Finéias foram repreendidos, a palavra de repreensão do seu pai ali não desceu no seu coração. Por quê, pastor? Porque Deus queria matar os meninos. Deus precisa ser levado a sério. Às vezes nós não levamos. Às vezes achamos que Deus é só amor. E esquecemos das outras situações do nosso Deus. Mas esse dia a arca foi levada. Olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que a arca do Senhor foi levada para a terra dos filisteus. Os filisteus, eles eram um reino organizado com 5 grandes cidades. Foi levado primeiro para uma cidade. E quando foi colocada a arca do Senhor dentro daquela cidade, entre muitas coisas que aconteceram ali, a cidade sofreu maldições. As mulheres não davam mais filhos, os homens ficaram doentes, enfim, houve uma grande situação de tristeza naquela cidade. Os filisteus pegaram a arca do Senhor e levaram para a segunda cidade, eram 5 cidades. Levaram para a segunda cidade. Quando chegou na segunda cidade, houve a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa, maldição naquela cidade. A situação era difícil, era de lamentação. Então eles pegaram a arca do Senhor, eles estavam com aquela situação, com aquele abacaxi, digamos assim, e eles pegaram então, levaram para a terceira cidade, eram 5 cidades. Quando chegou na terceira cidade, o rei daquela cidade, o governador daquela cidade, falou assim: vocês não podem deixar essa arca aqui. Vocês estão trazendo para cá, vocês querem o quê? Vocês querem matar o povo daqui? Vocês querem acabar com a gente? Olha o que aconteceu na cidade, na primeira cidade. Olha o que aconteceu na segunda cidade. E agora? O que nós vamos fazer com essa arca? Vocês precisam devolver para o dono. Então, diante dessa situação, eles arrumaram uma estratégia. E eles, da maneira como eles acharam que poderia ser, pegaram 2 vacas que tinham crias, pegaram os bezerros, foram encerrados, colocados no curral,
E aquelas vacas puxaram um carro novo que eles construíram, e eles levaram, com a intenção de levar a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, para o território do povo de Israel. E é interessante o jeito que eles foram. Eles foram em linha reta. Eles não desviavam nem para a direita nem para a esquerda. Aí eu fico pensando a respeito dos obstáculos quando apareciam. Árvores, outras situações que apareciam, eles tinham que tirar os obstáculos e eles não se desviavam nem para a direita e nem para a esquerda. Junto com essa arca também, eles fizeram um cofre e colocaram, simbolizando por cada cidade, 5 objetos de ouro em cada cidade. Eram 5 ratos de ouro e 5 formas como de tumores de ouro também, que eram colocados num cofre à parte, como oferenda a esse Deus. E quando eles chegaram já na região do povo de Israel, na região de Bet-Semes, e quando viram alguns israelitas, eles deixaram a arca ali. E quando o povo de Deus, os israelitas, viram que os filisteus tinham trazido a arca de volta, aquilo que simbolizava a presença de Deus à nação de Israel, eles vieram os levitas também, fizeram sacrifícios diante do Senhor ali e se alegraram com a presença da arca, aquilo que simbolizava a presença de Deus novamente ali na sua terra. Só que teve algumas pessoas que abriram a arca. E a Bíblia mostra para nós que eles foram mortos. O dia que eles foram mortos, houve um grande temor com o povo de Israel. E eles pegaram a arca então agora e deixaram na casa de um homem ali próximo. O nome desse homem era Aminadab. Aí você pensa, você está com um objeto na sua casa que você precisa entender que por onde ele passou até aquele momento era motivo de maldição. Na primeira cidade ele trouxe maldição, na segunda trouxe maldição, na terceira, antes de amaldiçoar o povo, ela foi tirada de lá e ela foi trazida com muito custo, com muita cautela, novamente à nação de Israel. Mas ela ficou na casa de Abinadab, desse homem, foi deixada na casa desse homem, chamado Abinadab, por 20 anos. A arca que simbolizava a presença do Senhor foi deixada ali por 20 anos. Passou muito tempo. Nesse período todo, o rei Saul governou sobre a nação de Israel, morreu, entrou Davi como rei de Israel agora, e ele estava com o seu reino forte, constituído, tinha dinheiro, estava bem estabelecido, Deus presente na sua vida, e um belo dia ele teve a brilhante ideia de querer trazer novamente para a cidade de Davi a arca do Senhor, aquilo que simbolizava a presença de Deus. Está tudo certo aí. Aí ele analisa como é que poderia ser trazida a arca, e ele entende que a arca do Senhor tinha que voltar para a sua terra de origem, que era junto com o povo de Israel. E ele vai com grande alegria, com grande júbilo, à casa de Abinadab, e eles pegam a arca do Senhor com uma estratégia que ele achou que era certa. Não vou contar para os irmãos aqui para a gente economizar um pouco a questão do nosso tempo, mas eles estão trazendo novamente para a cidade de Davi a arca do Senhor, o símbolo da presença de Deus. Lá pelas tantas da viagem, com muito júbilo, alegria e tantas outras coisas, a arca do Senhor estava prestes a cair de cima de um carro que ela estava sendo conduzida. Tinham 2 meninos que eram próximos, que eram da família de Aminadab, que estavam ajudando a trazer a arca do Senhor para a cidade de Davi. Um menino é o Aiô e o outro era Uzá. Aiô, a Bíblia diz que estava à frente da condução da arca. Mas a Bíblia fala a respeito da vida de Uzá, que estava do lado da condução da arca. E a arca, quando ela ia cair, Uzá fez o quê? Colocou a mão para não deixar cair a arca. Está errado isso? Não está errado. Eu faria a mesma coisa. Certamente o Bruno também faria, o Marcos faria, todos nós faríamos. Vai cair a arca do Senhor, Uzá colocou a mão. Quando Uzá colocou a mão, a Bíblia diz que ele morreu na hora. O Senhor o matou. Parou a condução da arca. Davi ficou com seu coração triste, falou: como que nós podemos levar a arca do Senhor para dentro da cidade? Nós estamos querendo trazer para o lugar, aonde é o lugar dela, mas parece que Deus não está gostando. E o povo ficou triste com tudo isso, com a morte de Uzá. A Bíblia diz que o povo ficou triste porque Deus feriu a Uzá. Então aí nasce para nós
que eles pegam a arca e deixam numa casa que estava próxima, que era a casa de um homem chamado Obed-edom. E eles colocam dentro da casa de Obed-edom. Agora eu quero que você se coloque no lugar de Obed-edom. Com os filisteus, foi maldição. Na casa de Abinadab, 20 anos, não aconteceu nada. Nem de mal, mas também não aconteceu nada de bom. Uzá, que ficou perto da arca do Senhor durante 20 anos, e agora na condução, quando ele coloca a mão, talvez já tenha colocado a mão na arca do Senhor, na sua casa, por diversas vezes, e nunca aconteceu nada, mas naquele dia em específico, conduzindo a arca, a Bíblia diz que ele foi morto. E agora está dentro da casa de Obed-edom. Só que a Bíblia fala para nós, que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E o rei ficou sabendo que Deus estava abençoando grandemente a vida, a família de Obed-edom, lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 11, da palavra do Senhor. Nós vamos aprendendo, meus irmãos, várias coisas com essa história. Nós entendemos primeiro que para perder é fácil. Para perder é fácil. Para recuperar é muito difícil. E nós precisamos entender sobre aquilo que tem valor na nossa vida, aquilo que é importante na nossa vida. Meu casamento é importante na minha vida, os meus filhos são importantes na minha vida, a minha vida, o meu relacionamento com Deus é importante na minha vida, a minha família é importante para a minha vida. Isso tudo foi conquistado ou dado e gerenciado com a presença do meu Deus. E eu preciso valorizar tudo isso, porque conquistar isso jamais foi fácil. Agora, perder é mais fácil. E eu preciso valorizar tudo isso. E quantas pessoas têm perdido a sua família, têm perdido o seu lar, têm perdido os seus filhos, o seu relacionamento com Deus, e não têm entendido realmente a importância dessa palavra. A Bíblia fala para nós, meus irmãos, ainda, que Deus abençoou a casa de Obed-edom, porque ele estava com o seu coração fértil para quê? Para abençoar. O brilho, a presença de Deus, a bênção do Senhor na casa de Obed-edom era algo tão forte que brilhou no palácio. Davi, quando ouve que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, ele se motiva novamente. E agora, com uma motivação mais forte ainda, ele pesquisa como que a arca do Senhor deveria ser trazida para a cidade de Jerusalém. E ele entende que não eram carros de boi que carregavam a arca, mas os levitas que deveriam carregar a arca. E ele, da forma correta, agora ele consegue trazer para a cidade de Davi, para a sua cidade, a arca do Senhor. Nessa história, meus irmãos, nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos através da história de Obed-edom, que não importa aquilo que as pessoas pensam a respeito de mim, o que importa é aquilo que Deus sabe realmente ao meu respeito. Eu aprendo com a história de Obed-edom, meu irmão, que Deus não está longe e que Ele está próximo de nós e que as bênçãos do Senhor vêm sim e batem na porta de nossas casas. A Bíblia, a palavra de Deus, não menciona muito a respeito da vida desse homem, ou até mesmo, até chegar nesse momento aqui, não se fala nada a respeito da vida de Obed-edom. A sua vida é transformada, é mudada. Existe um brilho diferente na vida de Obed-edom a partir do momento que ele recebe a presença de Deus na sua casa, que era a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus. Às vezes somos cristãos, temos as nossas lutas, as nossas dificuldades e achamos que Deus não está vendo. Para Obed-edom, meus irmãos, para a nação de Israel, era mais um. E podemos ainda pensar que para o rei Davi e para a liderança do povo de Israel, eles nem se importavam com a vida de Obed-edom. Eles poderiam ter feito uma tenda e colocado a arca do Senhor em outro lugar, menos dentro de uma casa. Há quem possa até pensar ou defender que Davi não estava nem aí com a vida de Obed-edom. Se a arca do Senhor representasse a morte da família de Obed-edom, não teria problema nenhum. Há quem diga isso. Mas olha só, na vida de Obed-edom, a arca do Senhor foi bênção. Meu irmão, a bênção do Senhor, ela bate na porta da sua casa. Ela bate no seu coração. Deus quer transmitir na sua vida, na sua casa, no seu lar, a vontade dEle, o desejo dEle. Deus quer que você se volte para Ele. Deus quer, através dessa palavra, mostrar para você que, de repente, ninguém pode estar vendo a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, a sua dificuldade familiar,
a luta que você enfrenta com o marido, com o esposo, com o filho, com sogra, sogro, cunhada. Às vezes as pessoas acham que Deus não está vendo, mas quando eu vejo a arca do Senhor chegando na casa de Obed-edom, ele não convidou, ele não pediu, não, deixa aqui na minha casa, não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ela foi levada para lá, e é isso que você precisa entender. Talvez você esteja sem esperança, mas Deus ainda não perdeu a esperança em você. Talvez você não encontre caminho, mas Deus tem diversos caminhos, está mostrando para você portas abertas, janelas abertas, para você ser abençoado. É a presença do Senhor realmente maravilhosa, pronta para ser colocado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós aprendemos essa palavra, meu irmão, que para Deus não existe fora do tempo. A qualquer momento, Deus pode agir na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Deus é o Deus que muda o DNA se necessário for. Deus é o Deus que muda o coração do homem, que muda a mente da mulher, que transforma aquilo que seria uma derrota em uma grande vitória na vida da família. E é assim que nós precisamos acreditar e crermos realmente nesse Deus. E Obed-edom, ele é prova disso. Para ele era simplesmente mais um dia, mas no calendário de Deus, na vontade de Deus, na agenda de Deus, era o dia de abençoar a vida de Obed-edom. Assim também na sua vida, querido. Talvez você levantou nesse dia, nesse sábado, puxa vida, mais um dia, meio do ano de 2023, nada aconteceu de excelente, de extraordinário. Meu irmão, você creia que Deus não precisa de muito tempo para te abençoar. Deus só precisa de um momento para abençoar a sua vida. E a palavra do Senhor, meus irmãos, vai mostrando para nós precisamos trazer para dentro de nossas casas, assim como foi levado para a vida, para a casa de Obed-edom, nós precisamos trazer a presença do nosso Deus. Primeiro precisamos, meus amados irmãos, jogar para fora tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que tem prejudicado o nosso relacionamento com Deus. Quantas coisas hoje têm prejudicado o relacionamento com Deus? Às vezes gastamos tanto tempo em quê? Em séries, seja Netflix, Paramount, HBO, tantas outras situações, televisão, programas esportivos, jornal, filmes, WhatsApp, Instagram, Facebook. Quantas pessoas gastam horas e horas nessas situações? A Bíblia, a palavra de Deus está mostrando para nós que a casa de Obed-edom ela foi abençoada porque a presença de Deus estava ali. E nós precisamos facilitarmos a presença de Deus em nossas casas. Como, pastor? Facilitar. Nós facilitamos a presença de Deus quando nós oramos mais, quando nós lemos mais a Bíblia, quando nós começamos a ouvir louvores dentro da nossa casa, quando nós usamos palavra com os nossos familiares que vão abençoar a nossa família. É a gentileza com o marido, é a gentileza com a esposa, é a gentileza com os filhos, é o respeito dentro da casa. É isso que nós precisamos. E Deus fala conosco a respeito disso. Como que nós podemos ter um bom relacionamento familiar? É só priorizar os conceitos bíblicos. A Bíblia fala a respeito de perdão, fala a respeito de lealdade, fala a respeito de longanimidade, fala a respeito de suportarmos uns aos outros. É assim, amados irmãos, à medida que nós trouxermos para dentro de nossas famílias, para nossas casas, a presença de Deus, à medida que trouxermos, é assim que seremos mais e mais abençoados. A casa de Obed-edom, meus irmãos, ela foi abençoada porque Obed-edom entendeu que a presença de Deus na sua vida era uma oportunidade de crescimento. Para Davi e para o seu povo, a arca do Senhor era motivo de tristeza. Eles estavam trazendo a arca para Jerusalém, e a Bíblia diz que Uzá foi segurar a arca porque a arca ia cair. E naquele momento ele foi morto. Para os israelitas, a arca do Senhor era motivo de tristeza. E buscaram já antes, que no dia que a arca do Senhor foi levada, Ófni e Finéias foram mortos. O profeta Eli foi morto. Houve tristeza muito grande naquele dia. Com os filisteus, houve tristeza, houve morte, houve praga. Para o povo de Israel, para Davi, a arca até aquele momento era motivo sim de tristeza. Agora para Obed-edom, meus irmãos, era uma oportunidade de crescimento, era uma oportunidade de ser realmente abençoado. Obed-edom, naquele dia que a arca do Senhor é trazida para sua casa, a Bíblia não narra que ele tenha chorado.
falando que a arca do Senhor não poderia de maneira nenhuma estar na sua casa. Para mim, no meu coração, estava no coração de Obed-edom, que era a oportunidade dele estar mais perto do Senhor. E que o Senhor faria, sim, uma grande obra na sua vida. Meu irmão, a presença de Deus na sua vida, na sua casa, quando você prioriza, quando você busca a presença de Deus, meu irmão, é abrir a sua vida para quê? Para Deus abençoar, para Deus abrir portas que ainda não foram abertas, para Deus vedar coisas contra a sua vida que ainda não foram vedadas, fechar brechas contra a sua vida que estão abertas. Quando você abre a sua vida para o Senhor, meu amado irmão, é um mar de possibilidades, de bênçãos e de respostas do Senhor sobre a sua vida. A casa de Obed-edom, meu irmão, ela foi abençoada e a sua casa também será. Se você entender que é preciso honrar, amar e priorizar a Deus. Diferente da casa de Abinadab. Quantos anos ficou na casa desse homem chamado Abinadab, que tinha 2 filhos, Aiô e Uzá? 20 anos. Agora na casa de Obed-edom, ela fica 3 meses. E o brilho da bênção de Deus chega lá no palácio. E o povo fala para Davi, o negócio é o seguinte, lembra que nós deixamos a arca lá na casa daquele homem? Ó, é tanta bênção. Deus está prosperando. Aonde o cara coloca a mão, a situação funciona, as portas estão abertas. Davi se reanima no Senhor. Ele busca nos escritos sagrados como é que tinha que trazer e conduzir a arca do Senhor. Então ele vai novamente e busca a arca do Senhor. Mas olha só, a casa de Obed-edom foi abençoada e a sua também será. Se você entender que é preciso honrar a Deus, que você precisa amar mais a Deus, que você precisa priorizar a Deus. Se você entender, meu irmão, que a essência da sua vida e o porquê da sua existência, a essência de tudo é o próprio Deus, é a prática da palavra de Deus, é andar nos caminhos do Senhor. Na casa de Abinadab, meu irmão, era só mais um objeto que estava ali no canto. E isso é um ensinamento precioso para nós, porque às vezes nós somos convidados a acharmos que as coisas do Senhor são comuns. É mais um culto, mais uma conferência da família que o pastor Bruno está trazendo para nós, mais uma construção da igreja, mais uma escola bíblica dominical, mais um culto de domingo à noite, mais um louvor, mais um hino. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós achamos que as coisas do Deus Todo-Poderoso são coisas comuns, nós estamos perdendo de sermos abençoados. E foi assim na casa de Abinadab. Na casa de Abinadab, a arca do Senhor ficou lá no canto. E talvez durante os 20 anos alguém falava assim: o que é aquela caixa que tem lá no fundo, lá no canto? Ah, é a arca do Senhor. Não mexe não, porque o último que abriu morreram todo mundo. Deixa isso quieto. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o nosso Deus precisa ser honrado, precisa ser amado. Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Deus tem nos chamado a atenção a respeito disso. Às vezes a nossa oração é: Deus, abre uma porta, Deus, ajeita aqui, Deus, abençoa fulano, Deus, manda isso, Deus, nós repreendemos aquilo. E o amar a Deus? Eu creio que a nossa oração, amados irmãos, precisa: Senhor, que eu possa te amar cada dia mais, que eu possa priorizar a sua palavra cada dia mais. Senhor, não permita que eu deixe os seus caminhos. Deus, olha só, aquece o meu coração cada dia mais. Você lembra da oração de Davi, do Salmos, capítulo 51? Restitui a alegria da minha salvação, entre muitas coisas que ele fala. Senhor, me dá um espírito de tal forma que eu não vou ser laçado por situação nenhuma. Sabe, irmão, a sua oração era uma oração de um coração contrito, arrependido e reconhecendo que ele precisava amar Deus mais e mais. A casa de Obed-edom, amados irmãos, foi abençoada, e a sua também será, à medida que você buscar amar mais a Deus, priorizar mais a Deus, entender que é a prática da palavra de Deus que precisa ser a essência na sua vida. O problema das pessoas hoje é que as coisas de Deus se transformaram comuns, e eles estão ligados com as coisas do mundo. Gastamos muito tempo com as coisas do mundo. E quantas vezes gastamos tão pouco tempo com as coisas de Deus? Quanto tempo perdemos
tempo com as coisas do mundo e não valorizamos de maneira nenhuma as coisas de Deus. Qual que é o valor das coisas do Senhor para a sua vida? A casa de Obed-edom, ela foi abençoada porque Obed-edom certamente honrava a Deus, amava, priorizava a Deus. Ter a presença de Deus, a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus na sua casa, era motivo de muita alegria. A casa de Obed-edom, meu irmão, foi abençoada, e a minha e a sua também será, se nós entendermos que é preciso temermos a Deus, temermos a presença de Deus. Hoje, quantos têm buscado a Deus, mas sem temor diante do Senhor, sem compromisso diante de Deus, sem respeito diante de Deus, sem dedicação diante de Deus? Obed-edom, ele respeitava certamente ali aquilo que era o símbolo da presença de Deus sobre a sua casa. Nós precisamos hoje buscarmos mais a Deus, dedicarmos, amarmos ao Senhor. Muitos têm buscado a Deus por curiosidade, como aqueles que resolveram abrir a arca do Senhor lá em Bet-Semes. Eles abriram a arca e foram mortos, curiosos. Às vezes as pessoas, esse mês vou congregar na primeira igreja batista de Sidrolândia. Não, agora eu gosto de ver vários pastores. Toda a oração é boa. Já viu essa? É interessante. Às vezes eu vou num culto fúnebre, eu chego lá, aí eu dou a palavra, oro, e eu percebo que as pessoas estão ligadas, e quando eu faço a oração do Pai Nosso com eles, eles oram comigo também, eles interagem comigo no culto, às vezes levam uns folhetos que tem cânticos para cantar, no culto fúnebre, tá? Mas eu percebo que às vezes quando eu saio, aí às vezes entra outro religioso, vamos colocar assim, e ele faz também o seu trabalho, e as mesmas pessoas que muitas vezes interagiu comigo, cantando, faz as mesmas situações com o outro também. Quantas vezes não existe amor, existe curiosidade? As pessoas não estão plenamente cientes daquilo que representa a presença de Deus. A casa de Obed-edom, meus amados irmãos, ela foi abençoada, e a minha também, a sua também será, à medida que nós entendermos que precisamos respeitar, que precisamos temer, que precisamos levar Deus a sério. Quantas vezes não levamos Deus a sério? Não levamos Deus a sério, meus irmãos, quando levamos a obra do Senhor relaxadamente. Não levamos Deus a sério quando falamos a respeito de família, quando não levamos a sério a questão dos ensinamentos a respeito da família. O que a Bíblia fala a respeito de família? As mulheres devem ser como com seus maridos? Precisam ser uma bênção na vida do marido. A palavra de Deus fala que a mulher, ela é presente de Deus na vida do marido, porque a Bíblia diz assim, quem acha uma mulher, acha uma coisa, o que vocês mulheres são? Pela Bíblia são uma coisa boa, e alcançou a bondade de Deus. E nós, como maridos, precisamos enxergar isso. Quando olhamos para a nossa esposa do nosso lado, precisamos entender que ali está a bondade de Deus. Quando entendemos os ensinos da palavra de Deus a respeito de família sobre o homem, a Bíblia fala que o homem precisa ser o quê? Precisa ser o sacerdote da sua casa, precisa ser aquele que está pronto para dar a vida pela vida da sua esposa. Vós, maridos, amai vossas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja. E que jeito que foi que Cristo amou a igreja, irmãos? Dando a sua própria vida. Então, se alguém vai dar um tiro na Léa, eu tenho que entrar na frente. É prático assim. Se alguém vai dar uma facada nela, eu tenho que bloquear. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Nós precisamos levar a sério os ensinos da palavra de Deus. A casa de Obed-edom, ela foi abençoada, a sua também será, à medida que você respeitar, que você temer, que você buscar realmente do Senhor. Qual que é o valor que você tem dado para a presença de Deus, para a casa do Senhor? Qual que é o espaço que a presença de Deus, que a palavra de Deus tem ocupado em nossas casas? Nós falamos sobre essência, aquilo que é o principal, o quanto que eu e você temos entendido que o principal de nossas famílias é a presença do nosso Deus, é o valorizarmos essa presença, é o facilitarmos a ação do Espírito Santo em nossas casas, é entendermos a nossa vida, meus irmãos, que é para a glória de Deus que estamos vivos. É para vivermos o propósito de Deus, é a vontade de Deus que precisa prevalecer sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Nós precisamos, meus amados irmãos, nos voltarmos
a essência da adoração em família, em amor, em dedicação, compromisso com Deus, buscarmos fazer a obra do Senhor com amor e com dedicação, colocarmos os nossos filhos no altar, para trabalhar na obra de Deus, para ler a Bíblia. Eu pergunto para meus filhos têm 22 anos, 20 anos, e aí, já leu a Bíblia hoje? E aí, já fez o seu momento a sós com Deus? Bora lá? Vamos fazer? Ó, não esquece, hein? Já leu a Bíblia? 22 anos. 22 anos, 20 anos, sempre. Quando nós entendemos a necessidade da presença de Deus, eu fico pensando sobre a necessidade do culto doméstico, são coisas básicas. A necessidade dos nossos filhos acordarem de manhã e ver você, mãe, você, pai, ajoelhado, orando pela sua família, buscando a Deus, e isso se transformando em algo comum dentro da sua casa. Quando você, jovem, que não casou ainda, que está namorando, ou que de repente é noivo, entende que o fundamental, a essência realmente é a presença do Senhor sobre a sua vida, você leva para dentro do seu namoro a presença de Deus. Hoje nós vamos orar junto pelo nosso futuro. Vamos orar pelos filhos que nós vamos ter ainda. Só orar. É ou não é? Vamos orar pelo nosso trabalho. Vamos orar pela nossa condição financeira, desde já. Nós precisamos entender, meu irmão, que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. E Deus quer nos abençoar, mas quer que haja em nossos corações respeito e temor diante dEle. Deus abençoou a casa de Obed-edom e vai abençoar a sua e a minha também. Se nós entendermos como Obed-edom que aquilo que era o mais importante dentro da sua casa era a arca do Senhor, aquilo que simbolizava a presença de Deus. Para Obed-edom, ter a arca de Deus dentro da sua casa era ter algo que era algo muito bom, era ter boas coisas. Obed-edom não estava seduzido pelo mundo. A sua casa era recipiente de coisas boas. Guarda isso. Recipiente de coisas boas. E era a presença de Deus. A sua casa, a minha casa, é recipiente de coisas boas? Ou a nossa casa tem Big Brother? Só rede social? Só a música mundana? Abaixa que o pastor está chegando. Bebedeiras, descompromissos com Deus, falta de testemunho, xingamentos. A casa de Obed-edom era recipiente de coisas boas, era a presença de Deus. A sua casa também precisa ser aquilo que Deus quer, aquilo que é o desejo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você precisa trazer boas coisas para a sua casa, meu irmão. Sabe, eu encerro essa palavra falando para nós a experiência de Davi. Para Obed-edom, o principal era a presença de Davi. Quando você olha o contexto que estavam vivendo a nação de Israel ali, Davi estava com um reino estabelecido, forte, rico, mas faltava o principal, que era a arca do Senhor, que era o símbolo da presença de Deus. Você consegue fazer uma música aqui para mim, filha? Consegue? Faltava a arca do Senhor. Olha só aqui para o pastor, ó. Davi tinha um reino estabelecido, um bom exército, Davi tinha dinheiro, estava riquíssimo o seu reino, mas faltava o principal. E eu pergunto para você e para mim nessa noite, como é que está a nossa vida? De repente nós temos muitas coisas, mas a pergunta para mim e para você nessa noite é, nós temos o principal, que é a presença de Deus na nossa casa? Nós temos aquilo que não pode faltar, aquilo que é a base, aquilo que é a essência de tudo, aquilo que é fundamental. Porque, amados irmãos, essa vida, olha o que eu vou dizer para você, essa vida vai passar, e o que vai contar no final de tudo é só aquilo que vivemos com o Senhor, nada mais vai contar. Não vai contar a nossa conta bancária, não vai contar os nossos dons, o nosso corpo, se é bonito, se é feio. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas hoje. As academias às vezes estão cheias, né? E faculdades e mais faculdades, e doutorado, isso, aquilo, tudo isso é muito importante.
as casas, cada dia casas maiores. Esses dias conversando com um jovem, ele falava sobre uma casa que ele construiu que 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Aí eu pensando sobre uma casa grande lá na nossa cidade, a gente comentando com ele, ele falou, não, essa casa que você está falando, eu achava que a casa era muito grande. Ele falou, não, essa casa que você está falando, ela não tem 500. A casa que eu estou falando para você, pastor, ela tem 1.000 metros quadrados. Aí eu fiquei pensando, que tamanho será essa casa? E às vezes aqui em Cidrolândia, ou em Amambá, em tantos lugares, você encontra mansões e mais mansões, alqueires e mais alqueires, hectares e mais hectares de plantação de milho, de soja, silos lotados, tantas e tantas coisas, dinheiro na conta, viagens e mais viagens nesse mundo. Tem gente que já conheceu boa parte de todos os países do mundo. Se tem tudo, saúde, vai no médico, o médico fala, o seu fígado é de criança, o seu rim, o seu coração é de um adolescente de 15 anos, olha só, e isso e aquilo. Se você é desse jeito, você vai viver 80, 90, 100 anos. E as pessoas estão com tantas e tantas coisas. Aí eu pergunto para mim, para você, para nós que estamos aqui, e o principal? Davi tinha um exército de valentes, Davi tinha muitas coisas, Davi tinha carisma com o povo, Davi tinha a honra do povo, Davi tinha uns sacerdotes que tinham contato com Deus, e eles oravam, e eles buscavam a presença de Deus pela nação de Israel. Davi tinha uma família constituída, a sua casa, a esposa, já filhos. Davi tinha a honra das nações que estavam à volta, tinha o temor dos seus inimigos. Mas ele falou assim, mas aquilo que simboliza a presença de Deus eu não tenho. E essa verdade é para cada um de nós. Que espaço Deus tem ocupado na sua família, na sua casa, no seu lar? Porque Ele é o principal. De repente você tem tudo, mas se você não tem Ele, então você não tem o principal. E eu quero orar por você nessa noite, quero orar pela sua família, pelo seu lar. E eu quero que você saia daqui entendendo que aquilo que aconteceu na vida de Obed-edom acontece com você sempre. Deus que veio ao encontro de Obed-edom. Você viu na palavra do Senhor, se você ler lá em 2 Samuel capítulo de número 6, você não vai ver Obed-edom indo lá onde a arca do Senhor estava e com os seus filhos pegando a arca e trazendo para sua casa. Não, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar que a arca do Senhor foi trazida para dentro da sua casa. Deus está mostrando para nós que a iniciativa é sempre dele, e Ele tem tomado a iniciativa hoje, de trazer você aqui, porque Ele quer abençoar você. Sempre foi assim. No primeiro casal do mundo já foi assim. A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, Ele que vinha falar com Adão. Não era Adão que ia num lugar, que estava marcado, que ele ia conversar com Deus. Não, a Bíblia diz que Deus vinha falar com ele. A iniciativa é sempre dele. E a palavra do Senhor vai falar para nós que Ele foi quem nos escolheu e nos designou para irmos e darmos frutos. A iniciativa é dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nesse Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. A iniciativa é dele, e Ele te trouxe aqui porque Ele quer abençoar você. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu quero orar com você. Eu gostaria que você ficasse em pé onde é que você está, representando a sua família. Você que crê nessa palavra, você que essa palavra desceu no seu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite e Deus te chamou a atenção que Ele não tem sido prioridade na sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e Deus te chamou a atenção que você precisa temer Ele mais, demonstrar mais amor para com Ele, e colocar Ele sim como a essência, como aquilo que é o principal, como aquilo que não pode faltar na sua vida, não pode faltar na sua casa, não pode faltar na sua família. Talvez até agora você não tenha conseguido enfrentar e passar as adversidades, porque falta o quê? Porque faltava o principal. Aí você vai guerrear sozinho, para alicerçar o seu casamento. Você está guerreando sozinho, você precisa do principal. Eu não consigo educar esse menino é difícil. Você precisa do principal. Você precisa do principal. E Ele vai entrar na sua vida, na sua casa, de uma maneira inesperada. E com certeza, o dia dele para a sua vida é hoje. É hoje.
Papai do céu, nós te agradecemos, Deus. Tu és o Deus de nossas vidas, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos abraça, o Deus que dirige os nossos passos. E quando nós lemos, Pai, a Tua palavra, Senhor, nós ficamos felizes, Pai, em saber, Deus, que o Senhor, Pai querido, enxergou na vida de Obed-edom, Pai, meu Deus, uma porta aberta, meu Pai querido, para abençoar, para colocar a sua bênção, meu Deus, e para expandir, para colocar sucesso, crescimento, alegria, felicidade, vida plena. Foi o Senhor que encontrou o coração de Obed-edom aberto, fértil, um terreno fértil, meu Deus, para ser implantado ali, Senhor, as suas bênçãos e as suas respostas poderosas. Ah, Deus, assim também em nossas vidas, nós cremos, Pai, que o mesmo Deus que atuou naquele dia, é o Deus que está aqui neste lugar hoje, e está buscando corações abertos, terras férteis realmente, meu Pai, para implantar e colocar as suas bênçãos, Pai, e que o seu Espírito Santo nos ensine a temermos cada dia mais, a amarmos cada dia mais, a priorizarmos o Senhor cada dia mais, a nos voltarmos para o Senhor cada dia mais, e entendermos, Pai, que o Senhor não é simplesmente aquilo que é o principal, mas é aquilo que não pode faltar. Não podemos viver sem a Tua presença, Deus, que possamos entender, Pai, que cada dia é uma oportunidade, Senhor, de sermos vibrantes diante do Senhor. Cada dia, Pai, que o Senhor nos dá, é uma oportunidade, Deus, de enxergarmos os milagres do Senhor, as respostas do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre nossas famílias, sobre os nossos lares, e diante de todos os desafios que colocamos, Senhor, que temos colocado na Tua presença, cada dia é uma oportunidade de ver o Senhor agindo, trazendo solução, abrindo portas, vedando situações, meu Pai, de dificuldade contra nossas vidas. Pai, eu peço a sua bênção sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre cada relacionamento. Aqueles que vieram aqui nessa noite, meu Deus, com lutas familiares, ah, Deus, pensando em desistir, Deus, o Senhor é o principal nessas vidas. Entra com poder e glória, trazendo a sua salvação e o seu milagre em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.